Olá, eu sou o professor Ramon Brito, do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas do curso de Farmácia da UFRN, e hoje a gente vai falar sobre o diagnóstico do Toxoplasma gondii, o agente etiológico da toxoplasmose. Então, relembrando as formas evolutivas do Toxoplasma gondii, nós temos a forma de taquizoíto, mais característica de fase aguda ou numa reativação, onde nós podemos observar essa forma de meia-lua, né, ou de banana, com o núcleo mais ou menos central. Um lado ele é mais afilado, outro lado ele é mais arredondado. Aqui nós observamos o cisto ou pseudocisto contendo bradizoítos aqui dentro. Esses cistos são característicos de uma fase crônica, cistos teciduais. E aqui a gente observa oocistos de Toxoplasma gondii. Esse oocisto ele é eliminado pelos felinos não imunes, e aí ele é eliminado, né, inicialmente imaturo ou não esporulado, e depois ele é esporulado ou maduro. Quando a gente observa essas formas numa escala de tamanho, né, na mesma escala de tamanho, a gente observa que o taquizoíto é bem menor do que o cisto contendo os bradizoítos. Então aqui a gente consegue visualizar no objetiva de 40 e na imersão para a gente confirmar que é esse taquizoíto. E aqui a gente, na objetiva de 10, a gente já consegue visualizar esse cisto devido ao seu tamanho. E na objetiva de 40, a gente tem uma melhor visualização, mas não precisa nem ir para a imersão para a gente conseguir visualizar. Aqui a gente consegue visualizar os oocistos, né? Um oocisto não esporulado e um oocisto esporulado. Esse oocisto, quando ele é esporulado, ele vai apresentar 2 esporocistos com 4 esporozoides aqui dentro. Então, lembrar que essas duas formas iniciais, né, são encontradas no hospedeiro intermediário, hospedeiro no homem, no caso. E aqui a gente tem a forma que é encontrada, que é eliminada nas fezes do hospedeiro definitivo, que são os felinos não imunes. Então, como é feito esse diagnóstico laboratorial da infecção pelo Toxoplasma gondii? Então, pode ser um diagnóstico parasitológico, que é menos realizado rotineiramente, e pode ser um diagnóstico sorológico, que é mais utilizado na rotina laboratorial. No diagnóstico parasitológico, nós podemos pesquisar taquizoítos, lembrando que taquizoítos vão estar presentes, né, numa fase aguda ou numa reativação. Então, esse taquizoíto ele pode ser pesquisado em líquidos, né, orgânicos, líquor, alguns exudatos. E após uma centrifugação, é melhor da gente visualizar, a gente concentra esses taquizoítos lá no sedimento e vai examinar esse sedimento. Pode ser um exame direto, onde nós vamos visualizar esses taquizoítos sem coloração, mas a gente pode visualizar com coloração, e aí você pode utilizar GIMS ou algum derivado de Romanovsky para fazer essa coloração. Você vai observar, então, aquele formato de meia-lua, pequenininho, 2 por 6, né, micrômetros, com um núcleo mais ou menos central, uma extremidade mais afilada, a outra um pouco mais arredondada, e a gente, então, consegue chegar ao diagnóstico parasitológico vendo esse taquizoide corado. Uma coisa que pode ser feita também, né, mas devido à estrutura que é necessária, não é muito utilizado, ficando muitas vezes sem nível de pesquisa, é a inoculação desse material em camundongos. Então, a gente faz uma inoculação intraperitoneal nesse camundongo e depois a gente tenta recuperar alguns taquizoítos com um lavado, né, desse peritônio para tentar visualizar essas formas. E uma outra forma também é o diagnóstico por biologia molecular, onde são utilizados alguns pares de primers específicos para Toxoplasma gondii, utilizando algumas unidades que são repetitivas nos genes, unidades de genes repetidas lá no genoma, e a gente consegue, então, amplificar esse DNA e consegue dar esse diagnóstico por biologia molecular através de PCR. Ou PCR convencional, mas hoje em dia é bastante utilizada a PCR quantitativa, PCR real time. Então, os bradizoítos, a gente lembrar que são característicos mais de uma fase crônica. Então, esses bradizoítos vão estar nos tecidos, né, na placenta. A gente pode fazer uma coloração por hematoxilina eosina, por exemplo, ou algum derivado de Romanovsky também, para tentar visualizar aqueles cistos contendo os bradizoítos, né, cistos ou pseudocistos. Pode ser feita a inoculação desse material macerado também em camundongos, para a gente tentar infectar esses camundongos e depois recuperar, visualizar algumas formas
de fase aguda, como os taquizoítos, e também pode ser feita uma biologia molecular, né, uma PCR, para procurar DNA desse parasita. Então, o exame sorológico, que é o mais realizado para o diagnóstico, né, da infecção pelo Toxoplasma gondii, ele pode ser feito por ELISA, por hemaglutinação indireta ou por uma reação de imunofluorescência indireta. Lembrando que na fase aguda vai estar mais presente anticorpos do tipo IgM, né, IgA também a gente tem aqui nessa curva, pode observar que IgM e IgA são produzidos no início da infecção, e na fase crônica, já com bastante meses de infecção, algum tempo, você tem esse platô de IgG, mas que ela começa a ser produzida lá no início da infecção. Porém, o platô de IgG é algum tempo depois do início dessa infecção. Então, lembrar que em pacientes imunodeprimidos, essa sorologia ela não é satisfatória, né, devido a essa imunossupressão. Então, a gente vai tentar buscar o parasito no líquor, lavado broncopulmonar, no humor aquoso, para tentar isolar e dar o diagnóstico parasitológico, uma vez que o diagnóstico sorológico não é satisfatório em alguns casos. Então, o Ministério da Saúde, ele tem um protocolo de notificação e investigação da toxoplasmose gestacional e congênita. Então, é importante que a gente saiba não só realizar os testes, mas também interpretar o que a gente está encontrando como resultado. Então, para isso, é importante que a gente conheça a cinética das imunoglobulinas para diagnóstico da toxoplasmose gestacional e congênita. Então, aqui nós observamos, né, o tipo, se é gestacional ou congênita, e nós temos aqui a viragem sorológica e as características. IgM positiva 5 a 14 dias após a infecção e pode permanecer por 18 meses ou mais, e não deve ser usada como único marcador de infecção aguda. Hoje em dia, IgA ajuda bastante nesse diagnóstico de infecção aguda. Em geral, IgM não está presente na fase crônica, porém pode ser detectada por uma IgM residual. Então, nós temos esse resíduo de IgM que vai dar títulos baixos ainda numa fase crônica. IgA positiva 14 dias após a infecção, é detectável em cerca de 80% dos casos de toxoplasmose e permanece reagente entre 3 e 6 meses, apoiando o diagnóstico da infecção aguda, né, juntamente com a detecção dessa IgM. IgG aparece ali no início, 7 a 14 dias, porém seu pico máximo ocorre aproximadamente 2 meses após a infecção. A IgG ela declina entre 5 e 6 meses, podendo permanecer em títulos baixos por toda a vida do indivíduo. Então, a presença dessa IgG indica que em algum momento esse indivíduo teve contato com o parasito, ou seja, que a infecção ocorreu. Não necessariamente a doença, mas sim a infecção. E a congênita, né, nós temos IgM ou IgA maternos não atravessando a barreira transplacentária. Então, IgM ou IgA no recém-nascido confirma o caso, mas a ausência não descarta. E IgA é bastante útil para identificar essas infecções congênitas. Uma vez que IgM materno atravessa essa barreira transplacentária, esse IgG deve ser acompanhado e a evolução desses títulos, né, deve sempre ser visualizada, principalmente nesse primeiro ano de vida. Então, qual é a conduta frente a resultados de IgM e IgG para toxoplasmose? Então, aqui nós temos a situação. A primeira sorologia foi realizada no primeiro trimestre de gestação. Então, se eu tenho IgG positiva, IgM negativa, então lembrar que se eu tenho IgM negativa e IgG positiva, essa mãe, essa gestante, ela teve contato em algum momento com o parasito. Então, o que a gente chama de imunidade remota. Ela apresenta anticorpos do tipo IgG, essa gestante apresentou a doença antiga ou uma toxoplasmose crônica. Porém, se IgG e IgM forem negativos, como nós temos aqui, né? Então não são reagentes, significa que essa gestante ela nunca teve contato com o parasito. Então, essa gestante está totalmente suscetível. Então, tem uma situação de suscetibilidade, e aí a gente deve realizar ações de prevenção para evitar contato dessa gestante com o parasito, levando a uma infecção e uma possível toxoplasmose congênita.
Se nós temos IgG e IgM ambas positivas, há uma possibilidade de infecção durante a gestação. Como é que a gente vai saber se essa infecção foi ou não durante a gestação? Realizando a avidez de IgG na mesma amostra. Se essa avidez de IgG for forte, alta, essa infecção foi adquirida antes da gestação. Porém, se essa avidez for fraca, for uma avidez baixa, há uma possibilidade dessa infecção ter sido adquirida durante a gestação. E se eu tenho uma IgG negativa e uma IgM positiva, então significa que é uma infecção muito recente, uma vez que eu só tenho IgM e não tenho IgG ainda sendo produzida, ou pode ser um IgM falso positivo. Como é que a gente vai saber para caracterizar ou para ter certeza se isso é um IgM falso positivo ou não? A gente repete a sorologia em 3 semanas. E aí, se o IgG positivar, significa que a infecção na gestante está confirmada, ou seja, ela já teve uma viragem sorológica aí, já começou, na verdade, a produzir IgG. Então, era um IgG verdadeiro positivo, e a gente confirma, era um IgM verdadeiro positivo, e a gente confirma, então, a infecção na gestante, se aparecesse IgG, quando a gente repete essa sorologia 3 semanas depois. E se a primeira sorologia ela tiver sido realizada após o primeiro trimestre de gestação? Então, a gente vai ter um perfil muito parecido, né? Positivo para IgM, para IgG, negativo para IgM. Imunidade remota, gestante com doença antiga ou toxoplasmose crônica. Se ambos forem negativos, susceptibilidade dessa gestante. Se ambos forem positivos, há uma possibilidade de infecção durante a gestação, e a gente deveria fazer, então, um teste de avidez de IgG. E se eu tiver um IgG negativo e IgM positivo, uma infecção muito recente ou um IgM falso positivo, e a gente faria a sorologia 3 semanas depois para ver se você já tem IgG aparecendo ali. E se as sorologias subsequentes na gestante, inicialmente suscetível, como é que a gente vai interpretar? Então, lembrando que a gestante que era inicialmente suscetível é esse perfil aqui, que eu tenho IgG e IgM negativos. Então, se eu fiz a sorologia nessa gestante que era negativo para IgM e IgG, e o IgG positivou e o IgM negativo, há uma possibilidade de eu ter tido um IgG falso negativo naquela primeira amostra, na amostra anterior. Então, provavelmente, ela seria um IgG positivo e IgM negativo, apresentando uma imunidade remota. Se ela continuar negativo, né, no mesmo padrão que estava, então ela apresenta uma susceptibilidade, então, realização de ações de prevenção para evitar o contato dessa gestante com o parasito. Se IgM e IgG positivaram, então significa que teve uma infecção durante a gestação. E se eu tenho um IgG negativo, um IgM positiva, pode ser uma infecção muito recente, que ainda não começou a produzir IgG, ou pode ser um IgM falso positivo. Então, acompanhar novamente, fazer uma sorologia algum tempo depois, para ver se aparece uma positividade, uma reatividade para esse IgG. E o que é esse teste de avidez de IgG, então? Quando a gente faz esse teste em laboratório, a gente coloca, né? A gente testa, na verdade, a força de ligação antígeno-anticorpo. Então, quanto mais maduros estão esses linfócitos B, maior o aumento da avidez dessa IgG. Quando lá no laboratório a gente coloca uma solução de ureia, e essa solução de ureia ela consegue desfazer essa ligação, destruir aqui essa ligação, significa que eu tenho uma baixa avidez, ou seja, a afinidade de ligação antígeno-anticorpo ainda está fraca e eu consigo romper isso facilmente. Isso é característico do início de uma infecção, onde meus anticorpos ainda não estão totalmente diferenciados para se ligar perfeitamente e com uma força que a gente não consiga romper quando a gente faz esse teste. Então, o contrário, quando eu tenho uma alta avidez de IgG, eu tenho aqui, ó, didaticamente, né, um encaixe perfeito. Então, as ligações estão muito bem estabelecidas, a afinidade antígeno-anticorpo é muito grande, e aí, quando eu uso uma solução de ureia, eu não consigo quebrar aqui essa ligação. Então, isso significa que essa infecção é bem antiga, né? Diferentemente de uma infecção mais aguda, mais atual,
onde eu consigo facilmente remover essa ligação antígeno-anticorpo utilizando uma solução de ureia. Então, para a gente observar aqui, né, como é bastante estabelecido o papel dessa avidez de IgG, antitoxoplasma gondii, em discriminar entre uma toxoplasmose aguda e crônica na gravidez. Então, a gente tem um padrão de infecção aguda com IgG positivo, né, IgM positivo e uma baixa avidez de IgG. Lembrando que nesse início, na infecção aguda, a força, né, a interação, essa força de ligação antígeno-anticorpo ainda é fraca, então a gente consegue romper com a solução de ureia, por isso apresenta uma baixa avidez. Já numa fase crônica, numa infecção crônica, eu tenho IgG positivo, eu posso ter um IgM positivo ainda, aquele IgM residual, né? Como posso ter o IgM já negativo, mas eu apresento uma alta, uma elevada avidez de IgG. Os anticorpos se ligam com muita força ao antígeno e a gente não consegue romper essa ligação utilizando a solução de ureia. Então, um caso confirmado é um caso suspeito que apresente uma das seguintes situações. Caso confirmado de toxoplasmose congênita. A presença de DNA de Toxoplasma gondii em amostras de líquido amniótico tem sido muito realizado isso daqui para confirmar esse caso suspeito, né? O líquido amniótico da mãe ou em tecidos fetais, líquor, sangue ou urina da criança. Resultado de anticorpos IgM, IgA, IgG, antitoxoplasma gondii, reagente até 6 meses de vida. Os níveis séricos de anticorpos IgG, antitoxoplasma gondii, em ascensão em pelo menos 2 amostras seriadas, com intervalo mínimo de 3 semanas durante os primeiros 12 meses de vida. Então, lembrando que os anticorpos IgG, eles atravessam a placenta, então, se o recém-nascido ele apresentar uma toxoplasmose congênita, esses títulos eles vão aumentando com o passar do tempo, porém, se esse IgG tiver sido da mãe, esses títulos eles vão diminuindo com o passar do tempo. Então, por isso, é importante observar esses níveis séricos se eles estão em ascensão. IgG antitoxoplasma gondii persistentemente reagente após 12 meses de vida, então significa que o indivíduo recém-nascido está produzindo IgG, então a gente confirma esse caso, e clinicamente a retinocoroidite ou hidrocefalia ou calcificação cerebral com IgG reagente e afastado, claro, outras infecções congênitas e a mãe com toxoplasmose confirmada na gestação. Então, se a gente olhar um fluxograma, né, no recém-nascido assintomático e uma mãe com infecção pelo Toxoplasma gondii, então, nesse recém-nascido assintomático, deve-se realizar exames anatomopatológicos da placenta, um ELISA de IgM por captura, né, um IgG do binômio, esse binômio mãe-filho, ultrassonografia, fundoscopia e hemograma. Se os exames terem alterados, a gente vai estudar, né, o líquor, função renal e hepática, audiometria, fazer a tomografia de crânio, e a criança sendo confirmada infectada, o tratamento por 1 ano. Se os resultados forem normais, essa criança não infectada, a gente observa, a gente espera, né, observar uma queda progressiva dos títulos de IgG. E em recém-nascidos sintomáticos, deve-se solicitar o estudo anatomopatológico da placenta, um ELISA de IgM por captura, IgG do binômio mãe-filho, fundoscopia ocular, hemograma, estudo do líquor, audiometria, função hepática e renal e uma tomografia computadorizada de crânio. Muito obrigado, até a próxima. E qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail. Meu e-mail se encontra no primeiro slide dessa apresentação. Até mais.